Vamos fazer mais uma oração. Deus e Pai, quero agradecer ao Senhor por este momento aqui com os meus irmãos, estudando a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que agora, nesta ocasião, o Senhor esteja esclarecendo, ó Deus, as nossas dúvidas, ajudando-nos a entender a Tua mensagem. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, vamos lá. Então, semana passada eu comecei com você uma introdução, um breve estudo sobre escatologia, né? Um breve estudo. E como eu disse para você, eu vou, algumas semanas antes, né, de entrar no livro de Apocalipse propriamente dito, eu vou passar para você um plano geral sobre escatologia. Haja vista que o livro de Apocalipse trata, na sua maior parte, de escatologia, né? Semana passada, só recordando algumas coisas aqui, escatologia significa estudo das últimas coisas, mas não só das últimas coisas. Escatologia sempre esteve presente em todas as escrituras. No Antigo Testamento, eu vi com você que a mensagem do Antigo Testamento, ela sempre aponta para o futuro, sempre aponta para a concretização das coisas no futuro. Então, mostrando assim que a escatologia não é só um assunto que diz respeito ao futuro, mas ao desenrolar de toda a história. É a concretização da vontade de Deus na história. Eu vi isso com você, né? O que está acontecendo aqui que não está dando certo? Aí foi. Vi com você também que os elementos constantes na escatologia do Antigo Testamento, né, são vários, mas destaquei 3 elementos que são muito importantes na escatologia do Antigo Testamento, que é a figura do Redentor, a figura do reino, né, e a figura do dia do Senhor, né? O que cada um dessas figuras tem a nos dizer? A figura do Messias, sempre nós vemos que o povo do Antigo Testamento viveu pela fé no Messias que viria, e essa promessa foi feita lá em Gênesis 3,15, quando Deus, ao sentenciar a serpente, que ali era Satanás, e Apocalipse nos diz que a serpente do paraíso é o dragão lá do Apocalipse, é a antiga serpente lá do paraíso, então é Satanás. Deus havia dito que a semente da mulher, aquele que seria o descendente da mulher, haveria de esmagar a cabeça da serpente, né? Ali era a profecia, primeira profecia a respeito de Jesus, o proto-evangelho, né? A primeira vez que é feita uma profecia a respeito de Jesus. E a figura do Messias sempre é vista nas Escrituras como descendente de Abraão, da tribo de Judá, descendente de Davi, né? O Messias, ele traria em si o tríplice ministério, o ministério de profeta, sacerdote e rei. Deixei bem claro com você que somente o Senhor Jesus tem esses 3 ministérios, esses 3 ofícios, né? No Antigo Testamento, uma pessoa uma pessoa usurpou essa prerrogativa. Essa pessoa foi Saul. Saul foi profeta e Saul também foi ungido rei. E num determinado momento do seu reinado, ele se meteu a ser sacerdote, a oficiar como sacerdote. O povo, quando viu isso, de imediato já pensou, ele é o nosso Messias, ele será o nosso Salvador. E assim, Saul usurpou a glória de Cristo, usurpou a glória do Messias, e por isso ele foi rejeitado por Deus, né? No Antigo Testamento nós vemos várias vezes, vários servos de Deus acumulando 2 dos 3 ofícios. Por exemplo, Samuel foi profeta e sacerdote. Davi foi rei e profeta. Moisés foi profeta e sacerdote também, né? Em algum sentido ele foi um sacerdote também. Mas nunca você vai ver, ou melhor dizendo, Moisés foi profeta e rei, né? Ele foi um legislador, né? O ofício de rei está mais para Moisés do que o ofício de sacerdote, né? Os sacerdotes são os filhos da tribo de Levi, os descendentes de Arão, né? Mas também vimos a questão da figura do reino, né? Outro assunto importante na escatologia do Antigo Testamento é o reino, né? Essa expectativa da vinda do Messias, obviamente, apontava para a instauração do reino de Deus, né?
Jesus, o Deus conosco, Deus ali conosco, haveria de mostrar-nos a pessoa de Deus, né, junto com o seu povo, reinando com o seu povo. A princípio, no Antigo Testamento, o povo de Israel, o primogênito de Deus, Israel. Depois, no Novo Testamento, as nações foram trazidas para dentro do reino de Deus, né, da família de Deus. Israel foi o primogênito dentre os povos, né? Por isso que nós, quando estudarmos sobre o aliancismo, você verá que, para nós aliancistas, a igreja não nasce no Novo Testamento. A igreja de Cristo, ela nasce no Antigo Testamento. Israel recebe nomes da igreja, por exemplo, a congregação dos filhos de Israel, a assembleia do povo, né? São termos que designam a igreja de Cristo no Novo Testamento. E no Novo Testamento a igreja é chamada de Israel de Deus, né? Nós, aliancistas, como eu mostrarei para você no próximo estudo, nós não vemos essa descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Nesse sentido, nós somos continuistas, né? O Antigo e o Novo Testamento, para nós, é uma peça só, né? Embora sejam, na nossa definição de alianças, do aliancismo, Deus, ele tratou com o seu povo, a aliança é uma só, mas com duas administrações diferentes. As duas administrações da mesma aliança são o Antigo e o Novo Testamento. Mas isso aí eu verei com você no próximo estudo, preparando para a gente poder então entrar no livro do Apocalipse. E mostrei para você também que, além da figura do reino de Deus, nós temos aí a figura do dia do Senhor, esse elemento, o dia do Senhor, uma expressão muito importante no Antigo Testamento, que a princípio indicava o dia em que Deus veio para punir uma determinada nação, por exemplo, Sodoma e Gomorra. O dia em que Deus pesou a mão sobre Sodoma e Gomorra, ali foi o dia da vingança do Senhor contra Sodoma e Gomorra. Houveram outros momentos na história de Israel em que Deus também exerceu a sua justiça, a sua ira contra os pecadores. E esse momento também ficou conhecido como o dia do Senhor. Só que, com o desenrolar da história, aquele dia que será a volta do Senhor Jesus, é o grande dia do Senhor, do qual todas as outras manifestações da justiça de Deus no Antigo Testamento se tornaram apenas um vulto, uma indicação do que será o dia do Senhor, a volta do Senhor. Então essa expressão, o dia do Senhor, aplicada à volta do Senhor Jesus, na mente do judeu, na mentalidade do judeu, ecoavam todos os outros momentos da história em que Deus julgou um povo, ou seu próprio povo mesmo, como por exemplo, quando em 722 a.C., a parte norte, Israel, foi tomada pela Síria, por causa da idolatria introduzida por Jeroboão. A idolatria infestou toda a nação de Israel, tanto a parte norte como a parte sul, Judá. E Deus mandando os profetas, avisando o povo de que haveria um momento em que ele pesaria a mão contra o povo, e o povo não deu ouvidos. Chegou então o ano de 722 a.C., quando Senaqueribe, rei da Síria, invade a parte norte de Israel, cuja capital era Samaria, e ali então ele promove uma devastação sem precedentes. E os assírios tinham o costume de fazer uma miscigenação. Eles traziam grupos de outros povos e colocavam na terra, naquele povo, no meio daquele povo. E levava a maior parte do povo como escravo e distribuía entre as nações. Foram distribuídos entre as nações. A ideia era simples e muito perversa. Fazer com que as nações dominadas pela Síria perdessem totalmente a sua identidade, perdessem o seu nacionalismo, o seu impulso para guerrear contra a Síria,
eles perdiam totalmente a sua identidade. E juntamente com isso, perdiam também a identidade do seu culto, da sua adoração. Foi nessa ocasião que os samaritanos, os judeus samaritanos, se tornaram os samaritanos odiados pelos judeus. Porque a princípio os samaritanos, os habitantes de Samaria, eram judeus, digamos assim, puro sangue, né? Sem misturas. Mas depois do cativeiro assírio, esse povo sofreu essa mistura cultural, essa miscigenação e influência de outros povos na adoração e tudo mais, de forma que os judeus que ficaram em Samaria se tornaram judeus mestiços e discriminados pelos demais judeus. Por isso que, dali para frente, os judeus e os samaritanos se tornaram inimigos. E nós vamos ver essa inimizade até nos dias de Jesus. Lembra lá da mulher samaritana à beira do poço, com a qual Jesus conversou? Como é que, sendo tu judeu, conversa comigo que sou mulher samaritana? E aí tem um parêntese, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Já leu esse texto? Por causa disso. Mas depois, e durante mais uns 100, 110 anos, Deus continuou avisando a parte sul, Judá, que é conhecido como Judá, cuja capital é Jerusalém. Foi avisando Jerusalém, avisando os judeus, que a mesma coisa que aconteceu com os seus irmãos do norte ia acontecer com eles, caso eles não se arrependessem e abandonassem a idolatria. Mais de 100 anos, Deus avisando o povo, Deus falando do exemplo do norte, o peso da mão dele no norte, o mesmo ia acontecer no sul, e o sul não deu ouvidos. 608 ou 606, há alguma variação na data, Nabucodonosor, rei da Babilônia, agora já não era mais a Síria, o império da época. Em 100 anos, mais ou menos, ou pouco menos, a Síria caiu sob o poder da Babilônia. A Babilônia se tornou o grande império da época. E agora, então, a Babilônia entra, invade Jerusalém, devasta Jerusalém, e a estratégia da Babilônia era diferente. Ela levava a aristocracia, levava o exército, levava os nobres, os sábios do povo, levava como escravos para a Babilônia, e lá na Babilônia, entre esses estava Daniel, os seus 3 amigos, que eu só guardo o nome babilônio deles, Sadraque, Mesaque e Abedênigo, Azarias, Misael e Ananias, né? Acho que é isso. Eles foram levados para a Babilônia e lá ficaram 70 anos. Daniel foi levado mocinho para lá, um adolescente, quase jovem, e passou toda a sua vida lá. Depois de 70 anos, os judeus voltaram para Jerusalém, sob o comando de Neemias, de Esdras, Neemias, Zorobabel, e reconstruíram Jerusalém, reconstruíram o templo e recomeçaram a sua história, né? Então nós vemos aí o dia do Senhor, né? E essa figura do dia do Senhor traz consigo outras 2 figuras, que é a nova aliança e a restauração de Israel. Quando eu falo restauração de Israel, quero deixar bem claro o seguinte: nós não cremos, como eu disse para você semana passada, não cremos nessa história de que Israel será restaurado, o templo de Jerusalém será reconstruído e tal, que coisa. Não. Cremos que uma vez que Israel deu as costas para Deus, para Jesus, veio para o que era seu e os seus não receberam, no momento em que Israel deu as costas para Jesus, a porta da salvação, que já estava nos planos de Deus, não foi um plano B de Deus, era o propósito do Senhor, a porta da salvação se abriu então para as nações. E as nações então entraram na família de Deus, entraram no povo de Deus. Sempre estiveram no plano de Deus, sempre esteve no plano de Deus salvar as nações. Não foi um plano B de Deus, não foi. Foi o momento da história, momento certo, em que a igreja, as nações vieram para a igreja de Cristo. Foram alcançadas pelo Evangelho, estão sendo alcançadas pelo Evangelho. A partir daquele momento, existe salvação entre os judeus? Sim. Muitos judeus serão convertidos? Não tenho dúvida, glória a Deus por isso. Muitos judeus haverão de ser convertidos? Não tenho dúvida disso. Mas não haverá essa história de uma conversão nacional, a nação toda se voltando para Jesus.
Nós, pelo menos, não temos base bíblica para isso. Não há base bíblica para isso. Então a gente tem que tomar cuidado, né, para não fazer uma fantasia e dessa fantasia fazer doutrina, né? Então, quando eu falo aqui da restauração de Israel, estamos pensando aqui na restauração de todas as coisas. No Antigo Testamento, esse assunto é muito recorrente no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, um texto que é muito importante para a gente entender isso, é Romanos capítulo 8, do versículo 18 em diante. E ali no capítulo 8, nós vemos, a partir do verso 18, os 3 gemidos. Paulo fala de 3 gemidos. O gemido da criação, o gemido dos filhos de Deus e os gemidos do Espírito Santo. Por causa das consequências do pecado. A natureza, a criação, geme e suporta dores, até agora, aguardando com expectativa, com ardente expectativa, o dia da redenção dos filhos de Deus, o dia da volta do Senhor Jesus, quando ela será redimida do cativeiro. Aquele pessoal que vai na sua porta com umas gravuras bonitas lá, e se dizendo testemunha de Jeová, nesse ponto, com muita restrição, eles estão certos. Haverá sim a restauração de tudo isso aqui. Toda essa criação será restaurada. Depois do julgamento, depois do juízo final, a criação será restaurada. Isso é bíblico. Ah, pastor, então tem esse negócio de 144 mil no céu. Não tem nada disso. Você vai ver quando a gente estudar sobre isso no livro do Apocalipse, ali é uma questão simbólica, né? Mas não tem esse negócio de um grupo seleto lá no céu e outro grupo aqui na terra, não. Onde Cristo estiver, todos eles, todos os eleitos, todos os salvos estarão com Ele. Todos os redimidos estarão com Ele. O céu é muito mais do que um lugar. O céu é estar com Jesus. Né? A gente canta aqueles cânticos antigos, né? Aquelas músicas antigas, hinos antigos falando sobre o céu, ruas de ouro, né? Não sei se vocês lembram aqui, vamos puxar uma aqui com cheiro de naftalina. É assim: além, muito além, eu vou com Jesus descansar. Só eu que sei? Num lar de paz e amor, com meu Salvador vou para sempre morar. Além das estrelas, além do luar, em ruas de ouro eu vou caminhar. Oh, que alegria, que gozo sem fim. Só vai dizer que o senhor não lembra? Não? Meu Deus. Não era do seu tempo, né? Mas então, ruas de ouro e tudo mais, tal, são figuras de linguagem para descrever para nós algo muito belo. Mas o céu só é céu porque Cristo está lá. O céu pode ser lindo o tanto que for. Se Jesus não estiver lá, é só mais um lugar bonito. A alegria do céu para nós é a pessoa de Jesus. É Jesus, tá? A natureza será restaurada. Hoje ela está gemendo, né? Dá uma olhadinha lá no litoral nordestino. A mancha de óleo que está acabando com o litoral, né? O seu lixo reciclável que você não separou, que vai apodrecer no lugar errado e vai levar décadas, às vezes até séculos para se decompor. A natureza está sofrendo pela ganância do homem, né? Mas ali também no texto de Romanos, Paulo fala que nós também, os redimidos, também gememos e suportamos as consequências do pecado ainda nessa vida. Mas aí no versículo 26 ele diz assim: semelhantemente, né, igual a nós, igual à criação, o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ali quem geme é o Espírito Santo. Ele geme na presença de Deus por causa do nosso sofrimento, por causa do pecado. Ah, mas não era só ele estalar o dedo e acabar com tudo? Sim. Mas Jesus disse que ele nos enviaria o Consolador, aquele que nos consolaria na nossa dor. E o Espírito Santo, assim, ele nos consola, intercedendo por nós junto ao Pai. Eu tenho esse Consolador, nós temos esse Consolador. Quando o pecado bate a porta, quando somos assolados pelas mazelas do pecado, devemos lembrar que temos esse consolo maravilhoso, o Espírito Santo de Deus. Mas um dia tudo isso vai acabar. Quando Cristo voltar, triunfante,
nos ressuscitará, ou se estivermos mortos naquele dia, nos ressuscitará, nos levará para si. Bem, semana que vem, ou no próximo estudo, eu falarei mais sobre a volta de Jesus, e aí então continuaremos. Bem, vamos continuar de onde eu parei aqui, no ponto 2, escatologia no Novo Testamento. Eu esqueci de tirar o parei aqui da sua apostila, ficou aí na sua. Então, escatologia do Novo Testamento. Irmãos, hoje eu quase não vou abrir espaço para perguntas, senão eu não vou conseguir terminar aqui, tá? Se você tiver alguma dúvida, depois você me pergunta. A expectativa do Antigo Testamento foi completamente realizada na pessoa de Jesus. O autor aos Hebreus fala das promessas do Antigo Testamento, ou tudo que aconteceu no Antigo Testamento, como sombras das coisas que haveriam de acontecer. Olhando para a minha sombra, né, aqui está meio esquisito, mas se você olhar para a sua sombra, ou olhar para a sombra de uma pessoa, você pode definir algumas coisas, pode ver se é um homem ou se é uma mulher, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, dependendo de como a sombra se projeta. Mas não tem como você saber detalhes. Da mesma forma, quando olhamos para o Antigo Testamento, sem o Novo Testamento, tudo fica para nós como uma sombra, algo indefinido, é difícil da gente entender. Mas quando nós olhamos o Antigo Testamento com o Novo, tudo se encaixa perfeitamente. E se encaixa na pessoa de Jesus. Alguém leia, por favor, o que disse Simeão, o piedoso Simeão, em Lucas 2, 25, e também versículos 28 a 32. E outra pessoa, por favor, leia o que a profetisa Ana disse em Lucas 2, 38. O 28 a 32. Isso. Veja só, na pessoa daquele bebezinho, Jesus, Simeão viu tudo isso. O Espírito Santo havia dito para Simeão que ele não morreria sem antes ver a consolação de Israel. E aí, naquele dia, quando José e Maria trazem o menino Jesus para o rito da circuncisão, ao 8º dia de vida, Simeão vê o casal entrando no templo com o bebezinho nos braços. E aquele ancião se dirige ao casal, toma o bebê nos braços e faz essa oração. Agora, o que aconteceu com Ana? Alguém lê, por favor. Lucas 2, 38. Olha só. Quem que era a redenção de Jerusalém? Jesus. Né? O Novo Testamento, assim como o Velho, possui uma visão fortemente orientada para o futuro. Há uma convicção profunda de que a obra redentora do Espírito Santo, experimentada agora, é mais um prelúdio de uma redenção muito mais rica e completa no futuro, e que a era que foi instaurada na primeira vinda de Cristo será seguida de outra era que será mais gloriosa do que esta. Em outras palavras, por um lado, o crente do Novo Testamento está consciente do fato de que o grande evento escatológico predito no Antigo Testamento já aconteceu, né, a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, enquanto, por outro lado, nós hoje, estamos falando de nós aqui, olhamos e percebemos que outra significativa série de eventos escatológicos ainda está por vir. Aí eu cito as palavras de Anthony Huckman, no seu livro A Bíblia e o Futuro, um excelente livro, né? Se você puder adquira, um excelente livro tratando sobre escatologia.
Ao lermos o Novo Testamento, tomamos o conhecimento de que o que havia sido prometido ao povo de Deus e que deveria acontecer naqueles dias, acontecera perfeitamente como Deus havia prometido. Enquanto isso, podemos perceber também que o Novo Testamento trouxe consigo uma nova série de promessas do Antigo Testamento, né? Buscou essas promessas do Antigo Testamento, que deverão acontecer no tempo e modo determinados por Deus em sua santa vontade. Veja bem, todas as promessas do Antigo Testamento se cumpriram? Não. Do Antigo? Não. Há pouquíssimas promessas do Antigo Testamento que são reservadas para os tempos do fim. Essas ainda não aconteceram, né? Mas todas as que já deveriam ter acontecido, aconteceram ipsis literis, do jeito que Deus havia dito, do jeito que Deus havia determinado, aconteceram. Nenhuma delas falhou. Tanto promessas, tanto profecias a respeito da pessoa de Jesus, quanto outras profecias que Deus havia dado ao povo, elas já se cumpriram. Há outras que ainda não se cumpriram e que haverão de se cumprir, porque elas estão determinadas para esse tempo. São promessas que foram feitas no Antigo Testamento, mas que pertencem ao tempo do Novo Testamento, né, nos últimos tempos. Daí, então, os teólogos gostam de usar a expressão o já e o ainda não, né? Essa expressão já e o ainda não é muito interessante, porque no Novo Testamento notamos uma tensão presente entre o que o crente já desfruta, mas ainda não possui. Por exemplo, nós já desfrutamos da alegria do perdão, a certeza de que um dia estaremos com Cristo na glória, mas ainda não estamos na glória. É o já, mas ainda não. Já estou salvo, mas ainda não estou na glória. Já tenho a certeza de que fui perdoado por Cristo, mas ainda não estou livre da presença do pecado. É esse o significado do já e o ainda não, né? O que já foi cumprido na história, mas ainda não foi completado entre o presente e o futuro. Já aconteceu no passado, mas ainda existem coisas para acontecer entre o presente momento e o futuro. No Novo Testamento, vemos que grande parte do que fora predito no Antigo Testamento já aconteceu, mas ainda não completamente. Pois há muito ainda para se concretizar até o dia do juízo final. Aqui temos um consolo maravilhoso ao nosso coração. Como eu disse agora há pouco, as promessas de Deus se cumprirão porque Ele é fiel. Não haverá uma promessa sequer de Deus que Ele deixará cair por terra, ou deixará de cumprir. Assim como Ele cumpriu todas as promessas que Ele havia predito, e que deveriam se cumprir e já se cumpriram, nós podemos descansar no fato de que as que ainda faltam para acontecer, acontecerão. Ele é fiel e Ele vai cumprir o que Ele prometeu, né? Se Ele cumpriu todas aquelas promessas que já deveriam ter se cumprido, por que haveria de falhar naquelas que ainda não chegaram a seu tempo determinado? Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O mesmo Deus que cumpriu as promessas fielmente, cumprirá as que ainda faltam. Um grande número de outros detalhes a respeito da vida, morte e ressurreição de Jesus é citado no cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, o nascimento de Jesus, lá em Mateus 2, 4 a 6, é citado lá em em Miqueias 5, 2. A sua fuga para o Egito, anunciada em Mateus 2, 14 e 15, ela foi anunciada lá, né, acontecida em Mateus, mas anunciada lá em Oséias 11, 1. Né? A sua rejeição pelo seu povo, descrita em João 1, 11,
foi também descrita profetizada, foi anunciada por Isaías, lá no capítulo 53, versículo 3. A sua entrada triunfal em Jerusalém, Mateus 21, 4 e 5, foi anunciado lá em Zacarias 9, versículo 9. Sua venda por 30 moedas de prata, Mateus 16, 15, confira com Zacarias 11, 12. Ser pregado numa cruz, João 19, 34, confira com Zacarias 12, 10. O fato de soldados lançarem sorte sobre as suas vestes, compare Marcos 15, 24, com Salmo 22, 18. O fato de nenhum dos seus ossos ter sido quebrado, João 19, 33, compare com o Salmo 34, verso 20. O fato de que ele deveria ser sepultado com o rico, né, ou como um rico, né, Mateus 27, 57 a 60, foi anunciado lá por Isaías, no capítulo 53, verso 9. Sua ressurreição também, Atos 2, 24 a 32, compare com o Salmo 16, 10. E a sua ascensão, com Atos 1, 9, com Salmo 68, 18. Assim nós vemos todas as profecias a respeito de Jesus, né, sendo cumpridas. Há ainda outras. Aliás, todas as profecias escatológicas, elas envolvem a pessoa de Jesus. Não tem como. A escatologia, Jesus é o centro dela, como nós veremos aí no final. Os últimos dias, né, a expressão últimos dias, não diz respeito à última semana antes da vinda de Cristo, né? Por favor, não vai sair dizendo por aí que eu estou marcando o dia da volta de Jesus, não, viu? Eu não vou fazer isso, não vou cometer esse erro, não, tá? Eu deixo isso para os hereges. Mas suponhamos, Jesus vai voltar no dia 31 de dezembro de 2020. Suponhamos. Então, últimos dias seriam a partir do dia 25 de dezembro, né? A última semana do ano. A última semana seria os últimos dias. Não. Últimos dias nas Escrituras significa o período que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então, nós estamos nos últimos dias. Assim como estiveram os nossos irmãos reformadores lá no século XVI, assim como tiveram os pais da igreja lá na patrística, né, nos 4 primeiros séculos, assim como estiveram os apóstolos, a igreja primitiva. Nós estamos nos últimos dias. Os crentes que virão, não sei, né? Eu suponho que o tempo ainda vai continuar, né? Então, os que vierem ainda, todos estamos nos últimos dias, né? Os escritores do Novo Testamento estão conscientes de que eles já estão vivendo nos últimos dias. Olha só, né, isso fica claro, especialmente por Pedro, na declaração de Pedro, em seu grande sermão, lá em Atos capítulo 2, né, no dia de Pentecostes, quando ele cita o seguinte da profecia de Joel. Ele diz assim: estes homens, respondendo ali aquelas pessoas, né, estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, era 9 horas da manhã, né, quando aconteceu ali a descida do Espírito Santo, e eles então passaram a pregar o Evangelho em outras línguas ali, né? Nas línguas daquelas pessoas, daqueles grupos que ali estavam, eram mais ou menos 14, 15 grupos diferentes, com línguas diferentes, e o Espírito Santo ia concedendo conforme os apóstolos se voltavam para um grupo e começavam a pregar o Evangelho para aquele grupo. O Espírito Santo dava àqueles apóstolos o poder de falar na língua, a condição de falar na língua daqueles homens. Um detalhe, eles eram homens, na sua maioria, homens incultos e iletrados. Eram homens rudes, pescadores. Depois, mais à frente, entra o apóstolo Paulo no colegiado apostólico. Paulo era um doutor da lei, um estudioso. Mas Pedro era um homem rude. João, Tiago, eram homens simples. E por isso mesmo as pessoas ali ficaram maravilhadas. Assim, puxa vida, como podem esses homens falar tantos idiomas assim, tantas línguas diferentes?
E nós sabemos que eles são iletrados e incultos. Estão bêbados, né? Desde quando que bêbado fala outros idiomas? Bêbado fala um idioma lá que ninguém entende, né? Mas não é. Não é. E aí Pedro fala, eles não estão bêbados, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro está pegando a profecia de Joel e aplicando ao que está acontecendo ali. E ele chama aquele momento de últimos dias. Tá? Paulo também seguiu na mesma direção. Bem, para a gente não correr o risco de fazer uma doutrina em cima de um texto só, isso é perigoso, isso é pretexto para heresia. Você nunca pode pegar um versículo só e dizer algo diferente que ninguém nunca disse e dizer que, olha, com base nesse versículo eu posso dizer tal coisa. Um versículo só a gente não faz doutrina. Esse versículo ele tem que estar, o enunciado dele, o que ele está dizendo, tem de estar em acordo com o restante das Escrituras. As Escrituras, elas são harmônicas, elas se harmonizam. Tá? Então nós vemos aqui Paulo dizendo a mesma coisa. Nessa mesma direção, ele falou da plenitude dos tempos. Plenitude. Esse copo não está pleno, esse está. Nesse aqui cabe um pouco mais de água, né? Aproveitar. Agora cabe mais ainda. Mas esse aqui não cabe mais, porque ele está cheio. Ele chegou no último limite dele. A plenitude dos tempos, a qual Paulo se refere em Gálatas 4 e Efésios 1:10, não é só o momento exato da história em que Jesus veio. Aliás, ele veio no momento, tinha que ser naquele momento, porque Deus determinou. Mas tinha que ser naquele momento. Aquele momento era o momento pleno, exato, da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus. Porque a partir de então, iniciaria os últimos tempos. A medida já estava cheia. A medida da ampulheta de Deus, né, já estava cheia. Seria os últimos dias, né? E então, concluímos, aliás, a palavra plenitude aponta para cumprimento, conclusão, né? Daí a ideia, então, dos últimos dias. Concluímos, então, que a natureza da escatologia do Novo Testamento pode ser resumida sobre 3 observações. Primeira, o grande evento escatológico predito no Antigo Testamento já aconteceu. E qual era esse grande evento escatológico predito no Antigo Testamento? A vinda de Cristo. Já aconteceu. 2, aquilo que para os escritores do Antigo Testamento representava um movimento, é visto agora como envolvendo 2 estágios, a era presente e a era do futuro. O que está acontecendo agora e o que acontecerá depois. O já, mas o ainda não. Tá? 3, a relação entre estes 2 estágios escatológicos, né, o presente e o futuro, o que nós estamos vivendo e o que vai acontecer, é que as bênçãos da era presente são penhor e garantia das bênçãos maiores no porvir. Por exemplo, o Espírito Santo, quando uma pessoa é convertida a Cristo, o Espírito Santo é dado como penhor. Ele é o penhor da nossa redenção. A garantia que a irmã Neide tem, que ela é salva, é o Espírito Santo habitando nela. A certeza que a irmã Uberlândia tem de que ela é salva, uma eleita do Senhor Jesus e salva em Cristo Jesus, é o Espírito Santo vivendo nela. Tá, e aí? Como que eu sei que o Espírito Santo está vivendo na irmã? Como que eu sei que o Espírito Santo está vivendo em mim? Como?
Pelo fruto do Espírito. O fruto, não é os frutos, né? É o fruto do Espírito Santo. Se você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, se você recebeu a Cristo como Salvador, você recebeu o Espírito Santo. Se você recebeu o Espírito Santo, você já recebeu o fruto do Espírito Santo na sua vida. Ah, pastor, mas eu não tenho paciência. Eu não tenho longanimidade. Eu não tenho domínio próprio, pastor. Põe um pudim de leite condensado na minha frente, enquanto eu não ver o fundo, eu não paro. Não, você tem. O que você não está tendo é obediência. Você não está usando tudo isso que o Espírito Santo te deu. Se você me chamar para ir na sua casa agora tomar um café com você, de quebra eu vou levar minha filha. A menos que o Rafael e a Maiara dê uma carona para ela. Mas se não, ela vai junto comigo. Então se você vai me receber, você vai receber minha filha também. Se você receber o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai receber também, você recebe também o fruto do Espírito, o qual não é seu, o fruto é de quem? Do Espírito. O que você tem que fazer com esse fruto? Cultivá-lo. Por meio de uma vida de piedade, de obediência à palavra de Deus. Eu vou cultivar a paz, a alegria, o amor, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade, domínio próprio. São 8, isso mesmo. Eu vou cultivar isso na minha vida. Agora, como é que eu cultivo paciência? Eu vou esperar Deus derramar um balde de paciência na minha vida, né? Não. Deus vai pôr um petista na sua vida, um corintiano para te perturbar. Estou brincando. Não, ele vai provar você. Ele vai colocar situações para provar você, para testar a sua paciência. Você vai se ver ao meio-dia no sol quente, com o ar-condicionado do seu carro quebrado, numa fila de trânsito, com um monte de barbeiro na sua frente, um monte de sujeito lá, grosso no volante. É a sua paciência. Deus está testando. Ele já te deu. É aquela enfermidade que veio, você não estava esperando, aliás, ninguém espera a enfermidade, né? Mas é aquela enfermidade que veio, e você tem que ser paciente para enfrentar essa enfermidade. 2 Pedro 1, versículo 3 em diante, tudo quanto é necessário para uma vida de piedade, Deus já nos deu pelo seu divino poder. Ah, mas eu não estou conseguindo viver isso, pastor. É porque então nós não estamos nos submetendo ao Espírito Santo. Né? Mas então, se você tem a Cristo como seu Salvador, você tem o Espírito Santo como penhor. Olha que Deus maravilhoso. O simples fato de Deus dizer, eu te salvei, já deveria ser para nós motivo de não termos dúvida alguma. Mas Ele é tão bom, tão maravilhoso, que quando Ele nos salva, Ele nos dá o Espírito Santo como penhor. Penhor é o quê? É uma garantia. Você faz um empréstimo lá no banco, dá um bem como penhor. Aquele bem é a certeza que o banco tem de que você vai quitar a dívida de um jeito ou de outro. Ou devolvendo o dinheiro que você pegou, ou deixando o bem para pagar, não é? É uma garantia. É um penhor. Deus deixa o Espírito Santo dele conosco. Ele penhora o Espírito Santo para que nós não duvidemos jamais de que Ele nos salvou. Aí você vem com essa conversa de, pastor, mas eu não me sinto amado por Deus. Eu não sinto que Deus me ama. Aí você pergunta, eu te pergunto, você tem certeza da salvação? Eu tenho. Mas eu não sinto que Deus me ama. Eu não sinto que Deus me perdoou. Vou dizer uma coisa para você. Você sabe o que é isso?
Isso se chama incredulidade. Primeiro, porque Deus nunca disse para nós que nós devemos sentir que Ele nos ama, devemos sentir que somos salvos, sentir que fomos perdoados. Me mostre um texto bíblico dizendo isso. Toda vez que a Bíblia fala dessa certeza, ela fala de saber. Nós sabemos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda a nossa injustiça. Onde que está o sentir nessa história? Não existe. O que Deus quer é que você creia no que Ele disse. Ele disse, se você confessar os seus pecados, eu te perdoarei e te purificarei de toda a sua injustiça. Pronto. Eu creio. Agora, o que é crer? É eu saber que Deus prometeu. E porque Ele prometeu, eu não preciso duvidar de mais nada. Cristo prometeu voltar. Não importa quanto tempo ainda leve. Não importa que eu morra, vire pó na sepultura. Mas quando Ele voltar, Ele vai me ressuscitar. Não importa. O que importa é crer na palavra de Deus. Não é à toa que crente é aquele que crê na palavra de Deus. Jesus mesmo falou isso. Nós somos ovelhas dele se nós cremos, se mostramos que cremos na palavra dele. Eu sou bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Voz tem a ver com palavra. Tomé, porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Aqueles que só ouviram e creram, bem-aventurados aqueles. É feliz quem vê o milagre, mas é muito mais feliz quem não precisou do milagre para crer. É isso que ele está dizendo. Então, se você está nessa de, mas eu não me sinto amado por Deus, preste atenção. Você está pecando. E está pecando com o pecado, um dos pecados que mais ofendem a Deus, que é o pecado da incredulidade. Veja, pegue uma chave bíblica e procure por todas as passagens que falam sobre incredulidade, para você ver se Deus diz uma coisa boa sobre a incredulidade. Uma só coisa boa. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã. Não haja em nosso coração esse perverso espírito de incredulidade. Vamos em frente. Encerrando. Cristo, o centro da história, né? Como podemos ver, Cristo é o centro das profecias do Antigo Testamento. Sem Ele, não há o reino de Deus e nem o dia do Senhor. Portanto, não há redenção para o seu povo. Lembre-se, o dia da vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, foi também o dia do Senhor, o dia que Deus visitou o seu povo. Visitou o seu povo com salvação. O dia da segunda vinda de Cristo será o grande dia do Senhor, em que Ele resgatará, que Ele reunirá a sua igreja, a igreja triunfante. Ele reunirá toda a sua igreja, arrebatará toda a sua igreja, levará ela consigo, e dali de cima procederá o juízo, o julgamento dos ímpios. E todos serão julgados. E acontecerá o dia do julgamento, o grande dia do Senhor, julgando os ímpios. Também vimos que Ele é o centro das profecias do Novo Testamento. Sem Ele não há esperança de glória eterna. Sem Jesus não há ressurreição, não há juízo. Sem Cristo, a história fica sem sentido, desfigurada, desconexa. Ele é o centro da história. Né? É o pilar que sustenta toda a história. Não é à toa que a história está dividida antes e depois de Cristo. Quantas pessoas importantes nasceram nesse mundo? Mas por que Jesus, aquele bebezinho lá de Nazaré?
Por que aquele bebezinho humilde que nasceu na manjedoura? Por que ele que dividiu a história? Por quê? Porque ele é o Senhor da história. A história é serva dele. E isso traz também um conforto maravilhoso ao nosso coração. Tudo que acontece na sua história, minha irmã, tudo que acontece na minha história, na sua história, meu irmão, está nos planos de Deus, está sob os cuidados do Senhor Jesus. Isso é escatologia. Estudar a escatologia é falar de esperança, né? E aí eu fiz um desenhinho e um gráfico para você entender aí, né? O Antigo Testamento, o Novo Testamento, Cristo no meio, né? Você tem no Antigo Testamento a criação, a igreja na pessoa do povo de Israel e a figura dos profetas. Esses aí são os primeiros tempos. Primeira era, primeiros tempos. Vem Cristo e começa então os últimos dias, os últimos tempos. Começando com os apóstolos, a igreja e agora constituída pelos gentios, e a consumação dos séculos. Começou com um paraíso, vai terminar com um paraíso. Começou com comunhão com Deus e terminará com comunhão com Deus. Né? Aplicação prática para nós aí. Falar de escatologia é falar da soberania de Deus que executa tudo dentro da sua vontade. É ver que a nossa existência tem um propósito pré-definido por Deus. E como seu povo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, conforme Romanos 8,37. Esta verdade deve estar sempre presente em nosso coração quando nós estudarmos o livro de Apocalipse. Não só Apocalipse, né? Todas as Escrituras. Mas como é o livro que nós vamos estudar agora, é Apocalipse, então tem que estar aí, bem viva em nossa memória essa verdade. Somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Sem Jesus não somos ninguém. Com Jesus somos mais que vencedores. E desde já vou dar uma tarefa para você memorizar Apocalipse, capítulo 17, verso 14. Abra sua Bíblia, Apocalipse 17, 14. Ainda não vamos estudar o livro, né? Eu vou gastar mais algumas semanas com você, preparando para entrarmos no livro do Apocalipse. Mas aí você tem essa tarefa. Quando nós começarmos o livro de Apocalipse, eu quero ver todo mundo com esse versículo na ponta da língua. Tá certo? Vamos juntos? Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Olha só, este versículo resume todo o livro. Esse versículo, se um dia alguém falar para você, eu não quero ler Apocalipse porque eu tenho medo daquelas figuras lá do Apocalipse e tal. Tem gente que tem medo de ler Apocalipse, já ouvi muita gente falar isso. Você lê esse versículo para ele e diz assim, olha só, esse versículo diz que os inimigos pelejarão contra o Cordeiro aí é Jesus, mas o Cordeiro os vencerá. É interessante, né? Jesus é descrito como leão da tribo de Judá, mas ele vai vencer os inimigos na figura de um cordeiro. Se você fosse para a guerra e tivesse um cordeiro e um leão para levar com você, o que você levaria? O leão, né? Óbvio. Vou levar um cordeiro para a guerra, os caras vão fazer um churrasco com ele lá. Né? Vou levar um leão para destroçar o inimigo. Não, ele vai vencer com um cordeiro. Como um cordeiro mudo, ele foi morto. Como um cordeiro de Deus, ele resgatou a igreja. Como cordeiro santo, ele vencerá todos os inimigos. Pois ele é Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Mas vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Ele vai compartilhar conosco essa vitória. Essa é a mensagem do Apocalipse, né? Que Deus assim nos abençoe.